Hello everyone, in today's class we will correct the exercise about reported speech. Na aula de hoje nós vamos corrigir os exercícios sobre discurso indireto. Então, esse vídeo é de correção do exercício. É muito importante que você tenha feito o exercício antes, porque isso te possibilita avaliar o que você já entendeu do conteúdo e o que você não entendeu ainda. Se você acertar todas as questões, ótimo, você está entendendo o conteúdo, né? E isso vai te ajudar a fixar muito mais na mente as informações. Se você apenas assistir o vídeo, isso não vai garantir que você realmente está entendendo, porque você tem que ter o seu momento sozinho de estudo, né? E de verificar se você está compreendendo o conteúdo. Então, os exercícios são no livro didático, estão no CIEP. É importante que você tenha feito antes, ok? Se você não fez, você pausa o vídeo, faz o exercício e aí volta para terminar de assistir. Então, vamos lá para a nossa explicação. Primeira atividade, a atividade que estava lá no CIEP, eu tinha o trabalho com os reporting verbs, né? Ou seja, quais são os verbos usados para reportar o discurso ou para fazer o discurso indireto. E a gente chama esses verbos também, né, de verbos alocutórios. Então, a primeira questão, choose the suitable verb, para você identificar, né, o verbo que foi omitido, né, que foi retirado. Então, se o discurso direto é Why don't you go to the cinema? He said. Porque nós não vamos ao cinema. Então, no discurso indireto, eu vou ter He suggested going to the cinema. He thanked for going to the cinema. He promised to go to the cinema. Or he warned a guest to go to the cinema. Então, eu preciso ter entendido o contexto lá, como eu já traduzi, fica fácil, né? Então, ele sugeriu ir ao cinema, letra A. Na letra B, watch out, the bull looks dangerous, they said. Então, watch out significa cuidado, né? Então, no discurso indireto, eu vou dizer they denied going to the dangerous bull. Eles negaram ir ao touro perigoso. They warned us against the dangerous bull. Eles nos advertiram, nos avisaram contra o boi perigoso, né? Ou nos avisaram do boi perigoso. They accused us of coming to the dangerous bull. Eles nos acusaram de vir contra o boi. Ou they promised not to come the dangerous bull. Bom, então, se você entende o que é watch out, que é o cuidado, e sabe que é warned, significa avisar, né? Então, a resposta é letra B. Então, eu preciso entender a frase, preciso saber o significado dos verbos locutórios, e aí fica fácil acertar a questão. Então, no terceiro, Daddy, I'm going out with John, she said. No discurso indireto, isso é fácil, né? Então, vamos lá ver. Sue denied going out with John. Sue confessed that she was going with John. Sue apologized for going out with John. Ou Sue regretted going out with John. Então, os verbos deny, negar, confessed, confessar, apologized, desculpar-se, regret, lamentar. Então, quando ela diz, papai, eu estou saindo com John, ela confessou que estava saindo com John. Resposta também, letra B. Quarta frase, no discurso direto. What a pity I didn't see the ceremony, he said. What a pity. Até já expliquei essa expressão, né, que significa que pena. Que pena que eu não vi a cerimônia. Então, no discurso indireto, he regretted not seeing the ceremony. He accused not seeing the ceremony.
He denied not see the sermon, or he advised not seeing the sermon. Então, o que acontece? Até já falei a tradução dos verbos, né? Lamentar, acusar. Lamentou, está no passado. Lamentou, acusou, negou, aconselhou. Então, qual é o que cabe no contexto? Regretted. He regretted not seeing the ceremony. No discurso, discurso direto, na frase 5. You are right. You are right. It was a mistake to get up so early, Chris said. Você está certo. Foi um erro levantar tão cedo. No discurso indireto, então, Chris admitted get up early was a mistake. Chris begged get up early was a mistake. Chris denied to get up early was a mistake. Or Chris advised get up early was a mistake. Então, quando ela diz você estava certo, foi um erro, ela está admitindo, né? Resposta é a letra A. Então, esse foi rapidinho o exercício que estava no CIEP. Vamos agora para o exercício do livro didático, né? Nas páginas 97 e 98, na continuação dos comentários, discussões sobre affirmative actions, né? Ações afirmativas, programas de apoio a minorias, né? Foi o que a gente viu na introdução da unidade no vídeo anterior. Então, let's focus on language, focando agora na linguagem, nas características linguísticas próprias do discurso direto e indireto. In your daily conversation, we often tell people what others have told us. Então, nas nossas conversações diárias, nós frequentemente dizemos para as pessoas o que outros falaram para nós. Né? Study this example. NAACP President Kwesi Mafam said that protected actions implemented affirmative actions programs must remain at the top of the civil rights group agenda. Então, na letra A, which verb in the example above indicate that what you read corresponds to what another person has said. Que verbo desse exemplo acima, né, indica que o que nós lemos corresponde ao que outra pessoa disse. Então, como que eu sei que o que eu estou lendo aqui é a fala de outra pessoa? Então, especificamente, que verbo indica isso? Então, tá aqui fácil, né? O presidente dessa associação que nós vimos já, esse presidente disse que. Então, o verbo said é que nos indica que o que estamos lendo foi a fala de outra pessoa, né? Foi o que outra pessoa disse. Na letra B, who is responsible for the opinion in the example above? The author of the text or the person mentioned in it? Who is responsible for the opinion? Quem é o responsável pela opinião? Por exemplo, quem é o responsável pela opinião de que programas de ações afirmativas devem permanecer no topo da pauta, né, dos grupos de direitos civis? Quem é responsável por essa opinião? O autor desse texto ou a pessoa mencionada nele? Bom, claro que é a pessoa mencionada nele, que no caso é o presidente dessa organização, né, para pessoas de cor. Ficou claro aqui, né? O autor, ele apenas está reportando o que o outro disse, né? Apenas reporta o que ele, no caso, o presidente, o que ele tinha ouvido do presidente. Na letra C, in which situation is the structure that appear in the example above normally used? Used your notebook. Yes. In reports by the media, to tell someone what you have heard
or read in a speech, TV program, interview, etc., or to direct quote what someone said or wrote. Então, em que situações a estrutura que apareceu no exemplo, né? Essa estrutura aqui, em que situações ela é normalmente usada? Ela é usada em reportagens da mídia, ela é usada para falar a alguém o que nós ouvimos ou lemos em um discurso, em um programa de TV, em uma entrevista, ou ela é usada, né, para citar diretamente o que outra pessoa disse ou escreveu. Então, esse tipo de estrutura, né? Fulano disse que, e a sequência do que ele disse. É usado para citar, quote, diretamente o que outra pessoa disse? Não. Mas ela é usada em reportagens da mídia? Sim. É usada para dizer a alguém, contar a alguém o que a gente ouviu ou leu? Sim. Então, são nas situações 1 e 2. Ok, pessoal? Na questão 2, read the grammar rules below and then answer in your notebook the following questions. Então, lê as regras abaixo, né, e responder as seguintes questões. Então, ele tem aqui no quadrinho algumas regras. We can report what someone has said in two ways. Eu posso reportar o que outra pessoa disse de duas formas, de duas maneiras. Então, na primeira maneira, we use direct speech to quote the exact words that someone said. In a right test, we indicate it with quotation marks. Então, nós podemos usar o discurso direto para citar as palavras exatas que outra pessoa disse. E aí, no texto escrito, nós indicamos isso através das aspas, que são as marcas de citação aí. Então, no discurso direto, o texto escrito, ele terá esse uso de aspas. Uma outra forma de aparecer o discurso direto é quando eu tenho dois pontos e travessão. Então, isso acontece muito no gênero narrativo, né? Mas nos gêneros midiáticos, nas reportagens, entrevistas, então, normalmente, a gente tem uso de aspas. É claro que, como nós vimos nas nossas aulas anteriores, estávamos estudando entrevista. Quando eu tenho a publicação de uma entrevista escrita, eu entendo que ali é tudo discurso direto. Então, eu tenho a pergunta, como a pessoa fez, e a resposta que ela disse.